Amonos. Gilberto, você pôs ali no mudo para ninguém escutar o que está se passando por aqui? Oi? Você pôs ali no mudo para ninguém escutar o que está se passando? Põe no mudo. Vou tirar só um barulhinho. Iniciar. Faz a chamada aí de novo. Faz a chamada aí de novo para mim. Bom dia, amados irmãos. Estamos num domingo abençoado, né? Eu tenho certeza que você já está, né, esperando a nossa escola bíblica dominical deste domingo. Amém? Terceira lição, vamos estar preparando aí, pegando as revistas, juntando a família. Vai ser um domingo abençoado para todos nós. Daqui a pouco nós estaremos iniciando a nossa escola bíblica dominical, né? Eu tenho certeza que você vai estar aí participando conosco, vai estar aqui fazendo um resumo dessa lição, o nosso pastor Adelmo. Amém? Eu tenho certeza que já está ansioso para começar essa escola bíblica. Amém? Vamos estar preparando aí, daqui a pouco nós estaremos começando a escola bíblica dominical desse domingo. Amém? Todo mundo? Ó, que eu posso dizer. Se não cortou, não, só deixou no mudo, né? Não diga não. Eu preciso ouvir o meu aqui. Compartilhar. Pode compartilhar, então eu já sei, está perfeito. Aí ele faz a chamada, a gente vê se funciona. Aí eu consigo ver. Ao mesmo tempo que eu estou ao vivo, ó, ele deu uma voltada para poder visualizar o que se passou antes. Aí ele fazendo a chamada. Legal. Vamos dar para o pessoal só aqui. Agora eu mudo aqui do meu WhatsApp aqui. Ao vivo aqui. Isso.
cristão não, né? Viu? Adianta aí que já tem 5 pessoas aqui à espera, viu? Eu posso estar lendo aqui iniciando? Pode. Ó. Pessoas à espera já. Show de bola. 5. Vou publicar aqui. Oi? Tá me escutando aí? Eu? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos estar dando início à nossa escola bíblica. Vamos estar dando início à escola bíblica. É a terceira lição desse segundo trimestre, né? Eu tenho certeza que você leu a revista, casa, a lição, meditou nela como um bom aluno, amém? E Deus vai estar nos ensinando aqui, né? O Espírito de Deus vai estar tomando a direção deste trabalho. Vamos estar dando a abertura aqui. Vamos fazer uma oração, né? Começar uma oração, como nós estivéssemos dentro da nossa igreja, do templo, né? A igreja somos nós, mas eu tenho certeza que quando nós estamos em um só espírito, em um só pensamento, Deus, né? Ele está do alto céu, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor, recebendo o nosso sacrifício, né? Mesmo na igreja, mesmo em casa, Deus estará recebendo o nosso sacrifício, amém? Vamos estar fazendo oração, estaremos ali fechando o olho, todos unidos, né? Eu tenho certeza que Deus vai estar dando vitória para cada um de nós, entrando no seu lar, entrando no seu coração, nos nossos pensamentos,
e nos dando a capacidade de absorver essa palavra, esse ensinamento de hoje. Amém? Então ora aí junto comigo. Santo Deus, poderoso Pai, nesta manhã de domingo, Senhor, essa manhã maravilhosa, em que, Pai amado, nós só temos a agradecer a Ti, Pai amado, pelas bênçãos recebidas, Senhor. Agradecer a Ti por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Mais um dia, Senhor meu Deus, estamos, Pai amado, Senhor, desfrutando da Tua misericórdia, desfrutando da Tua graça, Senhor, porque é o Senhor que nos concede, Pai amado, deitar, descansar e podermos acordar e levantar, Senhor meu Deus, aleluia, na Tua presença, Deus, guardando as nossas famílias, guardando os nossos entes queridos, Senhor. E nós só temos a agradecer a Ti, Senhor, nesta manhã, mesmo passando por este momento difícil, esse momento em que nós estamos, Pai amado, dentro de nossos lares, Senhor meu Deus, Pai amado, mas a Tua palavra, Senhor, nos ensina, Senhor meu Deus, que é necessário, aleluia, aleluia, nós quietarmos, Pai amado, e esperar o Teu agir, Senhor. Muitas vezes, Senhor meu Deus, aleluia, não é o homem, Pai amado, que vai agir, mas é o Senhor que vai entrar na batalha, é o Senhor que vai dar a vitória, Senhor, ao Teu povo. E estamos aqui, Pai amado, Jesus meu Deus, Pai amado, aguardando, nós estamos na torre de vigilância, nós estamos aguardando, Senhor meu Deus, aleluia, o Teu trabalhar, estamos confiando em Ti, Senhor. E nesta manhã, Senhor meu Deus, eu só tenho a agradecer, primeiramente pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, porque sou pecador, Senhor. Eu confesso a Ti nesta manhã que eu sou dependente da Tua graça, sou dependente da Tua misericórdia, sou dependente da Tua salvação, que o Teu Espírito possa estar entrando em nossas vidas, nos enchendo da Tua graça e nos guiando nesta caminhada, Senhor. E nesta manhã, Jesus, eu venho agradecer por estarmos aqui, Senhor. Jesus, por a cada um que vai assistir, Senhor, aleluia, essa aula, Senhor meu Deus, ao vivo, Senhor. E aqueles também que após também vão acessar este vídeo, Senhor meu Deus, para Jesus, meu Deus, se alegrar junto conosco. Abençoa, Pai amado, a cada família, a cada um que está participando, meu Deus. Jesus, seja, Pai amado, só escutando, lavando a Tua louça, fazendo o Seu afazeres, mas, aleluia, está escutando, Senhor meu Deus, está, Pai amado, participando de uma maneira ou de outra, Pai amado. Jesus, eu também entrego em Tuas mãos, Pai amado, o preletor desta manhã, Senhor. Pai amado, pastor Adelmo, Senhor meu Deus, que vai estar trazendo, Senhor, Pai amado, este ensinamento. Eu tenho certeza que o Senhor já tem colocado no coração do Teu servo, Senhor. Pai amado, Jesus, tudo que o Senhor quer falar nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Toma a direção deste trabalho. Visita cada coração, cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, aleluia. Aleluia. Já senti a presença de Deus neste lugar, nesta oração. Já senti que Deus, aleluia, já está esperando de mim e de você uma adoração. Já está, aleluia, nós já estamos alegrando o coração de Deus nesta manhã. Amém? Aleluia. Lição de número 3, irmãos. Né? 19 de abril de 2020. O título da lição é Eleição e Predestinação. Irmãos, aleluia. Eu estudando essa lição, irmãos, né? Nós vemos, aleluia, como Deus tem nos ensinado, como Deus tem aberto as coisas para nós, aleluia, os seus mistérios. Por isso que é bom, irmão, a gente estar ligado, a gente estar participando, amém? Aleluia. Vamos para o texto áudio. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de doação por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5 e versículo 4 e versículo 5. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Essa palavra predestinação nós vamos aprender hoje, nesta manhã. Amém? Aleluia. Quem fez a leitura, irmão? Quem fez a leitura diária, né?
já está bem por dentro do que nós vamos falar, aleluia, nesta manhã. Quem fez a leitura diária, está vendo aqui? Ó, a leitura diária. Leitura diária, né? Vamos estar acompanhando aqui, irmãos. Leitura bíblica em classe. Você que não tem a lição ainda, né? Vamos estar acompanhando na Bíblia Sagrada. Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12. Você que não tem ainda a revista em casa, a revista. Amém? Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12. Amém? Estarei lendo aí os irmãos acompanhando em nome de Jesus. Versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção para Jesus Cristo, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glorificação da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havemos sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. É uma palavra maravilhosa, né? O escritor, o contexto todo da revista vai estar, aleluia, nos ensinando coisas maravilhosas. Não vamos perder nenhuma lição dessa. Amém? Agora estarei passando para o nosso pastor, aleluia, está dando continuidade, aleluia, dessa escola bíblica dominical. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos alegres na presença do nosso Deus e nesta manhã estaremos aprendendo e compartilhando com os irmãos referente a essa lição tão importante, que é a lição de número 3, que é a eleição e a predestinação. Então estaremos aprendendo junto com os nossos irmãos. E peço aos irmãos que os irmãos estejam participando dessa lição tão importante. Já foi lido aqui o nosso texto áudio, já foi lido aqui também a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Nós estaremos passando aos nossos irmãos a lição, estaremos resumindo a lição. E eu peço aos irmãos que participem. E vai ser uma bênção para o nosso crescimento espiritual. Na nossa introdução da nossa lição, diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esse vocábulo, ligados em si, enuncia um plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos o conceito bíblico e a interpretação pentecostal refere-se à eleição e à predestinação. Ao longo da lição, nós estaremos aí compartilhando com os nossos irmãos, nós estaremos aprendendo um pouco referente à eleição e à predestinação. Aqui no primeiro ponto, diz o seguinte:
os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Você que está aí com sua Bíblia pode estar, acredito que você durante a semana já leu a lição, e nós estaremos aqui só esclarecendo algumas dúvidas dos irmãos. Diz assim: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que nele elegeu de antemão. Eu quero pedir aos irmãos, você que está aí em casa acompanhando, para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, seu verso 8. Vai estar falando sobre Deus. Deus, lá no princípio de tudo, ele já, na sua presciência, ele já havia predestinado todos, sem exceção. Então a gente vai perceber que Deus já tinha um plano perfeito para os seus escolhidos, para todos aqueles que ouvem a sua palavra e guardam em seu coração e acreditem em suas promessas. Então, aí em Apocalipse 13, no verso 8, vai estar falando normalmente, desde o princípio de tudo, Deus já havia planejado a salvação a todos. E quando a gente vai também observar lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, o versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós percebemos que desse tema tão importante, nós percebemos que a eleição e a predestinação, Deus já havia predestinado todos à salvação. Porém, nós não iremos falar aqui em relação ao livre-arbítrio de escolha, mas nós estaremos também entendendo que o chamado é feito a todos, mas nem todos, é bem verdade, aceitam o chamado. Então nós entendemos que Deus havia predestinado todos à salvação. Porém, isso é pessoal. Eu acho que cada uma pessoa ele tem o direito de escolha, e lá na frente nós estaremos abrangendo um pouco em relação a essa questão. Vamos estar continuando aqui. A eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, em que fomos escolhidos em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica, em que o termo deu a essa escolha. O termo é dito como antes da fundação do mundo. Foi o que eu passei aos irmãos lá em Apocalipse 13, o verso 8. Desde o princípio de tudo, Deus já havia predestinado todos nós. Então é importante ressaltar aos irmãos que ao longo da lição estaremos aprendendo junto essa lição tão importante. Aqui no terceiro ponto, aqui, qual a finalidade para que fôssemos santo e irrepreensível? Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em uma união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Então nós percebemos aqui que a Bíblia ela vai nos orientando que nós já havíamos sido escolhidos por Deus desde a fundação do mundo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós percebemos aqui que ao longo de todo
toda a lição, nós estaremos juntos aprendendo que é importante a gente permanecer firme com a nossa fé edificada em Deus, em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir em frente. Eu queria compartilhar aqui com os irmãos o Evangelho segundo escreveu João, primeira epístola de João, no seu capítulo 1 e o versículo 8. Todos nós sabemos que nós pecamos. E a epístola de João, capítulo 1 e versículo 8, diz que se nós dizemos que não pecamos, somos mentirosos. Há uma diferença, porque todos nós pecamos, todos nós cometemos pecados, pensamento, palavra e obras. E quando a gente vai observar, ter uma vida irrepreensível, santa e irrepreensível, não significa que a gente não pecamos. Mas tem uma diferença de a gente viver uma vida de pecado, que é um pecado contínuo, e viver uma vida irrepreensível, santo e irrepreensível diante do Senhor. Então, é como se uma pessoa premeditasse seu pecado. Eu vou pecar porque Deus vai me perdoar, eu vou pecar porque Deus ele é longânimo, ele é misericordioso. Então nós percebemos aqui que ser irrepreensível, ser santo e irrepreensível, nesse primeiro ponto que nós entendemos, o que o escritor está querendo nos dizer é o seguinte, que para termos uma vida santa e irrepreensível não significa que nós não pecamos, nós cometemos pecado, porque somos falhos, mas nós temos um advogado, a epístola de João também ele escreve, que nós temos um advogado no capítulo 3. E esse advogado é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está pronto a nos perdoar. Então é importante nós estarmos trazendo aos nossos irmãos esta palavra tão importante. Vamos seguir em frente aqui. Segundo ponto aqui, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecido a todos. Foi aquilo que eu havia falado aos irmãos, que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 3, no verso 16. E também ainda em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4 ao versículo 6. Então aí está as duas referências bíblicas que fazem entender que essa eleição é feita a todos, sem exceção. E a tornar-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu privilégio, ao arrependimento e à fé. Entretanto, este meio não é mérito e ninguém pode gloriar-se à graça de Deus. Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da gloriosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então o texto ele é bem claro em dizer que isso não é benefício nosso, isso é de Deus. Deus, de alguma forma, pela sua misericórdia, Ele nos deu direito à vida eterna, à salvação. Isso não é pelas nossas obras, ao contrário, é pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, quando a gente vai ver lá no que escreveu Evangelho de João, capítulo 3, isso abrangeu a todos. A salvação é para todos. Isso não vem por mérito próprio, mas sim pela misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero também pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia, você que pode estar acompanhando aí também, na carta aos Hebreus, capítulo 12, e o verso 14. Você que pode estar participando conosco
Evangelho é Carta aos Hebreus, o seu capítulo 12 e o seu versículo de número 14. É um versículo muito interessante, muito importante. Eu quero pedir você para estar abrindo a sua Bíblia aí e estar participando conosco nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12 e o verso 14 diz assim: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é um texto onde a gente está aprendendo que para termos uma vida perfeita diante da presença do Senhor, isso não significa ser santo como o Senhor é santo, porque nós só iremos alcançar esse estágio quando o Senhor vir nos buscar e nós estaremos recebendo um corpo incorruptível, um corpo de glória. Assim chegaremos no nível santo. Então, mas aos Hebreus, o escritor aos Hebreus traz isso como algo importante para a gente sermos santos. A gente precisa entender que, com todas as nossas falhas, nós temos um advogado que é Jesus Cristo. E Ele intercede hoje ao Pai. E nós temos que entender isso. Aqui no terceiro ponto aqui, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santo e irrepreensível diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágio é santo, que significa separado do pecado. O adjetivo grego armazon é irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação. Foi a palavra que eu já tinha deixado aos irmãos, que é Hebreus, o seu capítulo 12, seu verso 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ter uma vida santa, uma vida irrepreensível diante da presença do Senhor, requer, de alguma forma, muito esforço, muita dedicação diante do Senhor. Então, não é fácil, mas não é difícil para aqueles que acreditam na salvação, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que acreditam na promessa feita a Jesus. O Senhor Jesus fez uma promessa lá no Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo 14, se não me fora da memória. É um versículo que faz-nos refletir. E é um versículo muito importante, Evangelho, segundo escreveu João, se não fora da memória. No seu capítulo 14, Jesus havia deixado esse texto para todos nós: não se turbe os vossos corações, credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos não teria dito. Pois vou preparar lugar, e se for preparar lugar, voltarei outra vez para levar para mim mesmo. Então é um texto bastante interessante, onde a gente vai refletir a promessa para todos aqueles que permanecer firmes nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. E para termos uma vida irrepreensível é necessário que é algo gradativo, cada dia nós estarmos firmes nas promessas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem estar participando, podem estar compartilhando em nome de Jesus. Vamos seguir em frente aqui. No quarto ponto, a nova vida dos eleitos.
o tema apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, ainda assevera a advertência contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. É bem verdade que quando nós estamos analisando esse contexto aqui, nós percebemos que lá em Isaías, em seu capítulo 59, e no seu verso de número 2, diz o seguinte: mas os vossos pecados faz uma separação entre vós e o vosso Deus. Nós entendemos aqui que o que o apóstolo escreve para nós e o que o escritor da nossa lição está nos orientando é o seguinte: que nós precisamos viver uma vida separada, uma vida santa, sem mácula. E não é fácil, e também não é difícil, porque é bem verdade que o próprio Jesus disse que todos aqueles que se aproximam dele, de maneira alguma ele lançará fora. E a Bíblia Sagrada vai estar nos trazendo algumas advertências, e o apóstolo traz isso, quando nós observamos aqui, que quando nós estamos em Cristo, o apóstolo Paulo escreve, nova criatura as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós temos que entender que nós não podemos viver mais uma vida carnal ao ponto de a nossa vida não ser pautada na palavra do Senhor. O salmista ele escreve no Salmo de número 119, no verso 105, dizendo o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós não podemos mais viver o velho homem. O apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós não podemos mais viver a natureza do velho homem, aquilo que nós praticávamos outrora, nós não podemos mais praticar, mas nós temos que entender que nós temos que viver uma novidade de vida. E uma novidade de vida requer muito esforço, muita dedicação. E nós observamos que o apóstolo Paulo ele fala muito bem disso quando ele diz: aquilo, o bem que eu queria fazer, isso eu não faço. Isso mostra a dificuldade que nós temos em mudar. Isso demonstra, de alguma forma, a dificuldade que tem para a gente, às vezes, tomar uma atitude de mudança. Mas nós temos que entender como igreja de Cristo. Nós temos que entender que nós precisamos, a cada dia, viver uma vida de novidade na presença de Deus. Então aqui é citado várias orientações aqui. Palavra torpes, amargura, ira, cólera. Isso mostra que nós não podemos mais viver essa natureza. Isso mostra o tanto que nós devemos mudar e que para alcançarmos os céus precisamos ter essa mudança de vida. E que o Espírito Santo nos ajude, nos oriente a estarmos vivendo uma vida plena na presença de Deus. Então esta palavra que a gente quer estar passando aos nossos irmãos. E a relembrar aos irmãos que nós devemos permanecer naquilo que o Senhor havia nos chamado. Eu queria compartilhar também aqui, o escritor ele deixa aqui algumas referências de Gálatas capítulo 5, do 3 ao verso 15 e 18. Nós sabemos que quando o apóstolo escreve essa carta,
ele está falando de uma igreja que está relacionada de alguma forma a uma vida carnal. Ele fala dos dons espirituais, ele fala daquilo que agrada o Espírito Santo de Deus, e ele cita Gálatas capítulo 5. Eu quero estar compartilhando com os irmãos aqui. Gálatas capítulo 5, verso 3. Estaremos lendo aqui com os irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou estar lendo o verso... Não vou estar lendo o verso 3, não. Vou estar lendo a partir do versículo de número 22. 22 ao verso 26. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que estão em Cristo crucifica a carne com as suas paixões, com as suas concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Mas não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos aos outros, invejando dos outros. Então o apóstolo aqui ele traz uma visão em relação ao que a igreja precisa ser, o que nós como servos do Senhor precisamos exercer diante de Deus, diante da nossa comunidade, diante dos nossos vizinhos, diante de todos. E a Bíblia ela traz essa advertência, essa orientação para nós. Se nós praticarmos o que está escrito, que o fruto do Espírito ele produz no crente uma novidade de vida. Ele produz paciência, longanimidade, mansidão, amor. Ele traz para nós uma orientação, e o Espírito Santo é quem ajuda-nos de alguma forma a ter uma vida pautada na palavra de Deus. Então por isso que o apóstolo Paulo ele traz esse exemplo para nós. Mas quando nós vivemos na carne, como o apóstolo Paulo escreveu lá, no capítulo 8 de Romanos, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós percebemos que Paulo escreve essa carta aos irmãos de Roma, orientando os irmãos para não viver uma vida carnal, porque o crente que vive uma vida carnal, ele não agrada a Deus, ele não agrada ao Senhor Jesus. Então é necessário que nós venhamos pedir a Deus nas nossas orações para que venhamos ter uma vida pautada e orientada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que produz em nós a alegria, o prazer de estarmos vivendo uma vida espiritual equilibrada, uma vida espiritual onde vai nos levar a fazer a vontade de Deus. E nós só conseguimos isso quando praticamos de alguma forma a oração. Só conseguimos alcançar esses objetivos quando nós, de alguma forma, temos uma vida pautada e orientada pelo Espírito Santo. É bem verdade que nós vivemos uma época muito complicada, mas nós não podemos de alguma forma perder o nosso alvo, porque o nosso alvo é Cristo. E a nós foi feita uma promessa, e essa promessa brevemente vai se cumprir, que o Senhor Jesus ele vai vir buscar a igreja, e ele vai vir buscar uma igreja sem mácula, uma igreja lavada em seu sangue. Então que venhamos pedir a ajuda do Senhor Jesus através do seu Espírito Santo, para que nos ajude a ter uma vida pautada e orientada pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor.
Passando aos nossos irmãos aqui, vamos estar dando continuidade aqui. Predestinado para os filhos da adoção. A palavra predestinada mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Eu até falei aos irmãos, lá em Apocalipse capítulo 13 e o verso 8, estou só reafirmando aos irmãos, que desde o princípio Deus já havia predestinado a eternidade. Então a predestinação, o Senhor já havia predestinado lá do princípio de tudo. Então é importante nós entendermos que Deus já havia planejado de antemão a salvação a todos nós. Louvado o nome do Senhor. Vamos seguir em frente. A predestinação. O termo grego horizon, traduzido como predestinar, é a forma pelo vocábulo horizon, que significa determinar, pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Ou seja, Deus já havia planejado de antemão, antes da fundação do mundo. Então, nós percebemos aqui que Deus já havia planejado. E quando a gente vai ver isso lá em Gênesis, a gente percebe que Deus já havia feito uma promessa já ao homem, que da mulher nasceria um. Então, essa promessa feita lá atrás foi desde o princípio, desde a fundação do mundo. Então, Deus já havia planejado a salvação lá do princípio de tudo. Vamos seguir em frente aqui. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica no propósito de Deus, incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange que acontecerá ao povo escolhido por Deus, e por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento breve de Deus àqueles que, diante do seu chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal, perseveram até o fim. Logo foi a vontade de Deus a reconciliar os pecadores e a torná-los seus filhos. Então nós observamos aqui que o nosso escritor ele traz algo importante para nós. E quando ele traz esse pensamento que Deus havia predestinado lá do princípio, Deus já havia planejado isso lá do princípio, nós percebemos que Deus, ele já sabia. É bem verdade que Deus, quando a gente vai ver na doutrina da predestinação, nós observamos que Deus não predestinou ninguém para o inferno. A gente não vai ver isso, a gente vai analisar que Deus, ele predestinou todos, sem exceção, para a salvação. Agora, nós observamos aqui, quando nós lemos aqui, que a salvação é para aqueles que está enquadrado no contexto bíblico de viver uma vida irrepreensível, de viver uma vida sem pecado. No sentido de que todos nós pecamos, foi o que eu falei lá em João capítulo, primeira carta de João, seu capítulo 1, versículo 8. Se dizermos que não pecamos, somos mentirosos. Não há verdade em nós. É verdade, bem verdade que nós pecamos todos os dias.
mas nós somos os pecadores redimidos no sangue de Cristo. Então há uma diferença de uma pessoa que vive uma vida de pecado contínuo, e de uma pessoa que peca, mas que tem um advogado e que todo momento está pedindo perdão dos seus pecados. Então aí está a diferença de viver uma vida separada do pecado. Então o que abrange aqui no contexto é que nós fomos escolhidos por Deus. Agora, para termos uma vida separada, precisamos perseverar até o fim. É o que está escrito em Romanos capítulo 8, seu verso 29 e verso 30. Logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então nós percebemos que para nós alcançar a salvação, para nós alcançar o perdão de Deus, é necessário que nós permanecemos até o fim. Isso voltado-nos na palavra do Senhor, obedecendo a sua palavra, porque a palavra do Senhor, eu já falei no Salmo de número 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então é como se a palavra de Deus fosse uma bússola para o crente. O crente, ele tem a palavra do Senhor como uma bússola. Então quando ele vive a palavra de Deus, ele automaticamente é filho. Por isso que Paulo cita a palavra adoção. A palavra adoção, nós percebemos que não é um vocábulo judaico, é um vocábulo romano, onde uma pessoa adotava um filho e o filho herdava o sobrenome do pai, herdava o sobrenome e também os bens. Então, quando a gente observa esse contexto, a gente percebe que Paulo está falando que nós somos feitos adoção por Cristo. Então também nós somos herdeiros com Ele. Então é algo importante que nós estamos aprendendo nessa manhã. Vamos dar seguimento ao segundo ponto: filho por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que abrange o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos. Perfeitamente era conhecida entre os gregos. Assim, o vocábulo enfatiza que foi agradável a Deus a inserir o plano da salvação, a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele ainda assimila que o amor foi o que moveu o Pai nos adotar. No outro tempo erramos, estranho, inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Jesus. Somos filhos e essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Glória a Deus. Então nós percebemos aqui que Deus, por sua infinita misericórdia, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nos adotou como filhos. E nós louvamos a Deus por isso. Nos reconciliou com Deus. Então isso é importante nós entendermos, que nós fomos escolhidos por Cristo através da adoção. Nós fomos enxertados na videira e louvamos a Deus por isso. Vamos seguir em frente aqui. Terceiro ponto: os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado
rompeu com essa dádiva. Gênesis capítulo 1, verso 26. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Neste sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade de Roma, em que os filhos adotados recebiam direito ao nome e aos bens de quem adotava. Eu já falei de antemãos e irmãos aqui. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Romanos capítulo 8, verso 29. Apocalipse 2, verso 17. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe direito de clamar Abba, Pai. Isso está lá em Gálatas capítulo 4, verso 6. Então nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo, ele observa que a importância, porque na época que o apóstolo Paulo ele inicia escrevendo essa carta, havia uma preocupação muito grande entre os judeus. E nós vemos lá em Atos 10 que o apóstolo Pedro ele não concordava com o evangelho aos gentios. Mas Deus havia levantado o apóstolo Paulo para estar evangelizando os gentios. Nós percebemos lá que Deus ele dá uma visão ao apóstolo Pedro e mostra que Deus ele não faz acepção de pessoas, que Deus é um Deus bondoso, misericordioso. E Deus prova para o apóstolo Pedro que ele não veio só para os judeus, mas sim para todos aqueles, como gentio, como todos nós. O Senhor Jesus, Ele nos salvou, Ele nos libertou. E por isso nós somos muito gratos a Deus, através do seu Filho Jesus. Porque através disso nós, de alguma forma, alcançamos o direito de ser chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar seguimento. Isso é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiro de Deus, cordeiro de Jesus Cristo. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Das promessas de Abraão, que é lá está lá em Gálatas capítulo 3, verso 29. Nós percebemos que da vida eterna, tendo isso aceito por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Então nós glorificamos a Deus, porque nós sabemos que a nossa salvação ela não é por mérito próprio, mas é pela graça e a misericórdia do nosso Deus. Então nós glorificamos ao Senhor Jesus, que pela sua infinita misericórdia nos deu direito à vida eterna e à salvação. Então isso não é pelas obras, que o apóstolo Paulo fala disso, mas isso é pela misericórdia de Deus. Então com tudo isso nós somos chamados como filhos, co-herdeiros de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então é onde nós nessa manhã estamos aprendendo que para termos uma vida pautada e orientada pela palavra de Deus, é necessário que nós vivemos uma vida em novidade de vida na presença de Deus. Então é importante nós termos essas preocupações.
o Senhor Jesus ele nos fez uma promessa e que em breve essa promessa ele vai cumprir, que é, de alguma forma, buscar uma igreja imaculada, uma igreja santa. Então, por isso, meus irmãos, que é importante nós termos essas preocupações de entender que essa promessa feita vai ser para os salvos, aqueles que estão com os seus nomes escritos no livro da vida. Então, que venhamos fazer uma reflexão, que venhamos clamar ao Senhor, que venhamos pedir ao Senhor a sua ajuda, a sua orientação através do Espírito Santo, para que venhamos ter uma vida separada, uma vida orientada e pautada pela palavra de Deus. Glorificado o nome do Senhor. Então nós entendemos aqui nesse ponto aqui que o apóstolo Paulo ele assegura que Deus nos enxertou através do seu Filho Jesus e que hoje somos considerados filhos também de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar dando seguimento aqui, no terceiro ponto, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Vamos seguir em frente. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais e aos eleitos pela vontade divina em Cristo, pelo seu incalculável amor. A predestinação e a salvação é o soberano de Deus não predestinou incontinentemente a pessoa alguma a condenação eterna, mas deseja que todos se arrependem e convertem-se os seus pecados, os seus maus caminhos. Está lá em Atos 17, verso 30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, em Atos, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou a escolha que vão para o céu e outros que vão ao inferno. Nossa declaração assevera que a predestinação bíblica diz que a respeito apenas a salvação, sendo considerado ao arrependimento e à fé em Cristo, segundo a paciência divina. Então nós percebemos aqui que Deus ele não predestinou ninguém ao inferno. Ao contrário, ele aqui só tem uma orientação que é a salvação. E essa salvação é para todos aqueles que de alguma forma foi predestinado, como todos foram predestinados à salvação. Nós percebemos que é dada uma orientação, e essa orientação nós temos que permanecer fé pautada e orientada através da palavra do Senhor, obedecendo a sua palavra. Então a salvação ela só requer que nós tenhamos uma vida de alguma forma pautada e orientada pela palavra de Deus. Então é importante nós se preocuparmos em relação a termos uma vida, igual eu já falei antes, pautada e orientada pela palavra de Deus. E se assim fazermos e permanecermos firmes com a nossa fé na palavra, com a nossa vida agradável diante de Deus, sim, nós somos filhos e co-herdeiros de Deus também. Então, para termos uma vida pautada, nós temos que entender que
precisamos ter uma vida irrepreensível, que falamos lá no início. Vamos seguir aqui. A predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano era de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes que estava estabelecido. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos que provê a salvação, o amor de Deus, que está lá em João, Evangelho que escreveu João capítulo 3 e o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira, lá em João 3,16. Então todos nós já sabemos, já falei aqui no início dos irmãos esse texto, então os irmãos já têm ciência. Então aqui foi um texto onde o escritor tornou a afirmar que foi por amor dele que nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso aplica em dizer que a salvação é com favor imerecido. Então, irmãos, nós percebemos aqui que nós não merecemos a salvação. Nós observamos muito bem aqui a visão que o apóstolo Paulo traz, mas que a salvação é um favor imerecido. Mas mesmo assim, Deus, pelo seu amor, Ele nos deu a salvação. Então é importante nós entender que mesmo nós não merecendo, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu direito à vida eterna e à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir em frente aqui. Isso aplica em que a salvação é como um favor imerecido, porém, do amor de Deus. Não o bastante os que se chegaram a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Então é importante nós termos essa orientação de que a nossa salvação ela é um favor de Deus, não porque nós merecemos, mas pela sua infinita misericórdia. Então que nós venhamos reter essa fiel palavra de Deus, que nós venhamos ficar firmes nos propósitos de Deus e que nós venhamos permanecer com a nossa fé inabalável. Então aí deixa aí já aos irmãos a orientação da palavra do Senhor, que nós venhamos permanecer firmes na presença do Senhor. Eu vou estar lendo aqui a nossa conclusão, para a gente estar daqui um pouquinho finalizando e fazendo os nossos agradecimentos a todos os nossos irmãos que estão acompanhando a nossa lição nesse dia de hoje. A nossa conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que crerem e perseverarem na fé e viver em santidade e receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais
divinamente estipuladas. Então, aqui está na conclusão uma orientação muito importante. Que Cristo morreu por todos, sem exceção. Mas aqui está também uma orientação a todos nós, que para nós alcançar a nossa salvação é necessário que de alguma forma nós venhamos viver, nós venhamos perseverar na fé, viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Então, se nós vivemos uma vida de fé, se nós vivemos uma vida separada, aí sim nós alcançaremos a nossa salvação. O apóstolo Paulo, ele, em uma de suas cartas, ele escreveu dizendo que a nossa vida espiritual, a nossa salvação é como se fosse um atleta se preparasse para uma competição, e que muitos atletas se preparam, mas só um, de alguma forma, ganha o primeiro prêmio, que é o primeiro lugar. Então, a nossa salvação, nós temos que lutar até o fim. Então, o segredo nosso aqui está em perseverar até o fim. Então, vamos estar confiando em Deus, vamos estar buscando ao Senhor, vamos estar orando, vamos estar, de alguma forma, continuando firme nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa orientação aos nossos irmãos. Já quero aqui agradecer a todos os nossos irmãos que têm acompanhado aí. Confesso aos irmãos que se não conseguir atingir o objetivo que os irmãos queriam, me desculpe, mas foi o que nós aprendemos nessa manhã, e que os irmãos continuem firmes no propósito de Deus, na vontade de Deus. Fica aqui os nossos agradecimentos aqui, ó. A nossa irmã Sebastiana, Deus abençoe. O nosso agradecimento aqui à nossa irmã Cristina Souza, ao nosso irmão Joelto Santos, Deus abençoe. O nosso agradecimento aqui ao meu pastor Eliel Turrades, Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã Neilde, a nossa irmã Andressa Chaves, a nossa irmã Ana Lúcia de Oliveira, a nossa irmã Bruna Costa, Deus abençoe, nosso irmão Fabrício Martins, a nossa irmã Marisa Santos, a nossa irmã Edna Costa, nosso irmão José Benedito, né? Meu colega, Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Marcelo Benedito, Deus abençoe os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor recompense a cada irmão em nome de Jesus. E tem muitos mais irmãos participando. Que o Senhor continue abençoando cada irmão em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado nessa manhã. A gente está aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Então, que o Senhor continue abençoando cada irmão. E, de uma forma geral, fica aqui os nossos agradecimentos. E logo mais, irmãos, às 19 horas, nós estaremos fazendo uma live aos nossos irmãos. Nós estaremos adorando o Senhor a partir das 19 horas. Eu convido os irmãos para participarem conosco em nome de Jesus.
Então fica aí os nossos agradecimentos a todos. A gente pegamos aqui alguns nomes de alguns irmãos que estão acompanhando aí. Eu agradeço a todos em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus e que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a nossa vida. Estaremos orando aqui agora, agradecendo nosso Deus por esse momento especial que o Senhor tem nos concedido. Ore junto comigo, você que está aí em sua casa. Estaremos orando e agradecendo o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que foi, ó Deus, nos orientado nesta manhã. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos continue nos ajudando, Deus, nos fortalecendo na Tua palavra, nos dando graça, nos dando força, para que venhamos permanecer firmes nos propósitos do Senhor. Que o Senhor nos ajude em tudo. Eu peço a Ti, nesta manhã, a vida de cada irmão, daqueles que participaram, daqueles que acompanharam a nossa aula. Eu peço a Tua ajuda, que o Senhor continue a abençoar cada um, a Tua igreja de uma forma geral, e que as mãos do Senhor venham estar estendidas sobre a vida da Tua igreja da face da terra. Senhor, abençoa cada irmão que participou nesta manhã, recompensa cada um deles com todas as bênçãos, todas as sortes de bênçãos. Pai amado, também, Senhor, aqueles que irão de alguma forma, Senhor, ó Deus, estar acompanhando depois, ver, Senhor, ó Deus, esse vídeo. O Senhor continue com as mãos estendidas, abençoando a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus. Nos dê um dia abençoado, e basta a Tua proteção e ser conosco, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.